Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024, pedindo licença para entrar no seu rádio, no seu carro, na sua casa, no seu celular. Essa é mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, preparadíssimo para pôr em pauta todos os assuntos fundamentais para a gente pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Por hoje vamos falar sobre cinema, verdade e justiça, Paralimpíadas, movimento negro e saberes dos povos tradicionais. Bom, antes de me apresentar, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo na próxima 1 hora e agora sim, bora saber os destaques do programa de hoje. Filme Zé, sobre líder do movimento estudantil durante a ditadura militar, estreia hoje e temos uma conversa com o diretor e autor do livro responsável pelo longa. Paralimpíadas, vamos falar sobre a delegação brasileira, onde assistir às transmissões e as chamadas imposições seletivas do Comitê Olímpico Internacional e algumas nações. Organizações inauguram a chamada Casa do Movimento Negro para articulação política em Brasília. Entre ancestralidade e oralidade, mestras griots falam sobre saberes tradicionais. É isso e muito mais, se liga que o programa de hoje está só começando. Bom, e a gente abre a edição de hoje destacando um filme que estreia justamente hoje, nessa quinta-feira, entra em cartaz em diversas capitais, em diversas salas de cinema pelo país. É o filme Zé, dirigido pelo cineasta Rafael Conde, inspirado no livro escrito por Samarone Lima. O nosso repórter Afonso Bezerra conversou com Rafael e Samarone para contar um pouquinho mais sobre o enredo desse filme e todas as tramas necessárias que a gente precisa saber e convencer todo mundo a ocupar as salas de cinema pelo país. É contigo, Afonso. Olá, minha gente! Hoje recebemos aqui no nosso programa Bem Viver o jornalista e escritor Samarone Lima e o diretor de cinema Rafael Conde. Eles estão aqui para falar com a gente sobre a estreia do filme Zé. O filme, inspirado no livro homônimo, o livro Zé, escrito por Samarone nos anos 90, conta a história do militante da Ação Popular Marxista-Leninista, o José Carlos da Mata Machado. Vamos entender quem foi o Zé e como foi a produção do filme e as expectativas para a estreia. Então, sejam muito bem-vindos, companheiros Samarone, Rafael, muito obrigado. Obrigado, Afonso, pela entrevista. Obrigado, Afonso. Maravilha. Estar aqui com vocês. Samarone, eu quero começar por você aqui o nosso papo, já que o filme é inspirado num livro que você escreveu lá nos anos 90, Como é que foi a descoberta dessa história do Zé? Olha, foi, na verdade, eu era estudante de jornalismo no último período, e era estagiário do Diário de Pernambuco, o jornal lá de Recife, e eu já tinha feito algumas entrevistas com Amparo Araújo, do Grupo Tortura Nunca Mais de Pernambuco, e eu fiquei muito impressionado com os relatos dela, que ela foi da ALN, Ação Libertadora Nacional, teve irmão assassinado, um companheiro, e ela tinha muitas informações sobre a ditadura, e aí eu fiz algumas matérias com ela, inclusive, e aí resolvi terminar o meu curso de jornalismo abordando o tema da ditadura em Pernambuco, E tinha muitos casos não esclarecidos, que só anos depois foram esclarecidos e tal. E entre eles havia esse suposto tiroteio do Zé Carlos da Mata Machado com um companheiro da organização, que seria o Gildo Lacerda, e eu resolvi tentar informações sobre essa história, Então, Amparo me deu alguns contatos, e de uma forma assim, muito rápida surgiram algumas pessoas que conheceram o Zé no Recife, e que deram abrigo a ele, já estava sendo perseguido, e receberam um cara que estava lutando pela ditadura e não sabiam do envolvimento do Zé, e depois essas pessoas acabaram sendo presas, quando o Zé foi preso também, torturadíssimas no DOI-CODE, e eu encontrei esse núcleo de pessoas, e dentro desse núcleo eram os estudantes de medicina. Duas das mulheres que estavam presas, elas viram quando o Zé chegou no DOI-CODE, Então, a tese, o teatro do negócio do tiroteio, do Zé com o companheiro da organização, não tinha como se sustentar. Ele chegou vivo lá, inclusive falou uma frase, assim, pedindo uma escova de dente, e essas duas mulheres escutaram, E uma delas fazia 20 anos que não falava sobre o assunto, então, depois de alguns encontros com ela foi o primeiro depoimento mais
E aí a pesquisa começou, né, foi uma pesquisa das primeiras entrevistas até o livro foram 5 anos, e aí eu consegui encontrar, durante a pesquisa, 3 pessoas que estavam no DOI-CODE nesse mesmo dia, e os relatos são exatamente que se encaixam, que o Zé chegou vivo, né, foi torturado até a morte. Ela foi o preso que entrou na cela e que o Zé se identificou, né? Então, ele foi o último que eu tive muita dificuldade de encontrar, porque ele, depois da democracia, ele ficou meio, assim, fugindo, assim, ele morava num lugar, morava para outro, como se fosse ainda... E quando eu encontrei com ele, ele deu um longo depoimento confirmando. Então, e aí começou a pesquisa, né? A pesquisa começou a ganhar corpo e, e também ainda durante a pesquisa na universidade, o cunhado dele, pela primeira vez publicamente, abriu, né, falou que foi infiltrado na P, né? O Gildo Lacerda, que inclusive é um personagem bem intrigante no filme, né? A biografia do Zé, né, Samarone, ela ilustra bem essa engrenagem da repressão da ditadura, né? Isso é, tanto é que eu estou fazendo a nova edição do livro, porque todas as minhas pesquisas foram de depoimentos orais, né, e pouquíssimos documentos, assim, que fossem importantes, assim, né, porque, como a Comissão da Verdade de Pernambuco se debruçou sobre o tema, então, eles conseguiram muitas informações, um dossiê do Exército, né, como foi a infiltração, como funcionava a máquina repressiva, né, então, Uhum. isso mostra mesmo assim como foi uma máquina repressiva terrível, né? Não perdoava. Então o Gildo é um desaparecido político, inclusive, né? Uhum. Quero chamar aqui o Rafael agora para a nossa conversa, porque essa história ela começa como uma reportagem do trabalho de conclusão lá na universidade, depois vira um livro e agora chega no cinema. Rafael, o que foi que mais te chamou a atenção nessa história, né, para virar um potencial roteiro de cinema, né? Primeiro que essa história, né, desde os anos 80, quando eu entro para a universidade, é uma história muito falada, né, conhecida, mas ela nunca foi montada, né? A gente ouvia os casos esporádicos, né? Então, quando me é apresentado o livro do Samarone, vem, né, essa ideia, né? Eu apresento o projeto do filme no Festival de Roterdã e ganho um suporte para desenvolvimento de roteiro, né? E também nessa época, né, antes, né, até mesmo do livro, eu tinha muita ligação com essa questão de movimento estudantil, principalmente do movimento cineclubista, né? Era uma época de abertura, né? Quer dizer, quando eu entro na faculdade de economia, o cineclube ele já tinha 25 anos de existência e foi também um cineclube muito combativo, né, na época da ditadura, da censura. E então eu tive esse contato, digamos assim, com essa inquietação. E o Zé Carlos chega como essa pessoa, né, um estudante, né, militante, né, de um grupo, Ação Popular, e tinha muito esse paralelo. E claro, como o Samarone começou a contar, é uma história muito intrigante, né, em si, né, quer dizer, as peripécias, a questão da violência, a questão da perseguição, a questão, né, então imediatamente eu vi ali essa possibilidade de contar uma história. Muito difícil, né? Porque é uma história muito extensa, então Sem dúvida. o filme escolhe um recorte, né? E o o Zé... Samarone... pode falar. E o Zé também é de Minas Gerais, né? Onde você tá, né? Isso, ele também tem uma ligação aí com o seu estado, é isso? Sim, ele é daqui, né? Ele é daqui, o Samarone me corrige, né? Essa biografia aí, mas ele é daqui, claro, e filho de um jurista, né? O professor Edgar da Mata Machado, é um jurista muito conhecido, professor da Escola de Direito da UFMG, e uma família mineira tradicional, né, muito tradicional. A família toda, né, vem de uma ascendência assim, de intelectuais, né, então é uma família muito importante, né, então é uma história que ficou muito conhecida, né, e não dita, né, porque a família é muito católica, muito contida, também nunca falou muito da perda, né, do Zé Carlos. Uhum. Então isso foi se concatenando, né? Sim. E para o nosso público que nos escuta agora nesse momento, né? O que é que pode esperar do filme, né? Como é que essa biografia do Zé agora chega na tela, né? Vai ser um thriller? Que trecho, que
Que fragmento da vida dele a gente vai ter acesso no filme? Termina que fica um pouquinho, como você falou, poderia ser um thriller político mesmo, né? E o recorte, né? Porque o Samarone, ele teve a gentileza não só de escrever, fazer a pesquisa, mas ele cedeu também esse material de pesquisa para consulta, para a gente fazer o roteiro. Então era um material muito grande e a gente escolheu um recorte para falar desses estudantes, né? O Zé morre com 27 anos de idade, eram todos jovens, da vida íntima, né? A vida íntima dele, né? Ele conhece a esposa dele na clandestinidade, já grávida, mãe, né? De outra pessoa, tem mais um filho, e eles vão viver e optam por criar esses filhos na clandestinidade. É um pouquinho esse universo, né? De como o medo, né? A clandestinidade, o medo, ele está impregnado, assim, né, no não dizer, né, no falar baixo, no lidar com as crianças, né, a questão da própria identidade, né, da própria clandestinidade, mudar os documentos, mudar o nome. Então o filme vai um pouquinho nesse percurso, né, desde o momento que ele entra para a clandestinidade até o momento que ele é morto em Recife. Queria trazer o Samarone de volta aqui para o nosso papo, né? Como você mesmo falou agora, Rafael, o Zé teve essa atuação política no Nordeste, né? Ele foi lá para Pernambuco, né? Para seguir a militância política dele e durante a ditadura. E Samarone, queria te perguntar o seguinte: a repressão dos militares no Nordeste ainda é pouco conhecida, né? A nossa historiografia aborda pouco como foi a repressão da ditadura na nossa região? Não, foi uma repressão, digamos que foi uma repressão nacional, né, mas onde havia mais resistência também, maior repressão, mas teve uma advogada que a família do Zé acionou para tentar localizar, porque, bom, se o Zé morreu num tiroteio, né, então o corpo deve estar em algum lugar, algum necrotério, no IML. Aí o velho Edgar da Mata Machado, esse brilhante jurista, né, que iluminou gerações de alunos na UFMG, ele é um momento que eu acho dramático, assim, dessa história, que ele senta diante de uma máquina de escrever e usa os recursos jurídicos do conhecimento dele para solicitar o corpo do filho de forma legal, usando as leis vigentes no país, solicitando né, e aí essa advogada pernambucana, que mora no Recife, chamada Mércia Albuquerque, ela recebe essa missão e ela, com esse documento, vai atrás do corpo, e ela localiza o corpo do Zé, né, foi enterrado numa cova clandestina, no cemitério, e consegue resgatar o corpo, né, e eu tive a oportunidade de entrevistar essa advogada 2 vezes, na época da pesquisa em Recife. A mulher defendeu mais de 500 presos políticos, foi lançado recentemente o diário dela do período, né, o pessoal do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular do Rio Grande do Norte lançou os diários dela, e é impressionante, né? Ela chama o DOI-CODE do Recife da Gestapo brasileira, né? Ela descreve porque ela recebia os presos, né? Os familiares dos presos pedindo ajuda desesperada, né? A ela, né? Então, ela descreve o que as mães falavam, o que os pais falavam, e o que ela passou. Realmente, ela chegou um momento que ela sabia que seria. Ela foi presa várias vezes, mas ela uma vez estava com um filho pequeno. Quando a repressão chegou, ela desceu pela escada de serviço, deixou na porta da vizinha o filho pequeno com um bilhete: cuide do meu filho. E foi presa, e a vizinha cuidou. Então, o DOI-CODE do Recife era um lugar de torturas, assim, né, e de matar pessoas, né? Era tortura. Então, para eliminar os adversários mesmo, né? Esse diário, inclusive, inspirou a Andréa Beltrão a fazer uma peça, né, que é Lei de Tempestade, que ela interpreta essa advogada, né, e é uma peça incrível, né, assim. Impressionante. O filme do Rafael também eu assisti, né, 2 vezes no Festival de Curitiba e em Belo Horizonte. É um filme, assim, porque a história dele é longa, né, e ele escolheu um recorte que eu achei muito interessante, que tem também a vida cotidiana dessas pessoas que estavam lutando, e tinha filho, e tinha que sobreviver, e tinha, né, a coisa existencial também, né? Então, passa por aí, né? Pois é, já queria emendar um pouco aqui numa análise mais ampla, né, do contexto em que o Zé está inserido. O Brasil vive uma recente onda de negacionismo histórico, né, e uma exaltação à ditadura, né, que vive com essa ideia de resgatar a ditadura, dizer que foi um período maravilhoso para o Brasil, que
é uma tragédia, né, a gente viver esse momento. Então, Samarone, que tipo de serviço, né, para a nossa sociedade, o resgate do que aconteceu com o Zé, que tipo de serviço esse resgate da memória do Zé presta, né, para o Brasil contemporâneo que vive diante desse dilema aí, desse negacionismo histórico, né, e dessa exaltação da ditadura? Eu acho que o filme do Rafael Conde, assim, ele vai tocar muitas pessoas, né? Porque eles mostram um ser humano, uma pessoa que estava lutando de alguma forma, né? E vindo de uma família tradicional, mas ele optou por resistir, né? Foi preso em Ibiúna, depois, né, acabou indo na clandestinidade, por não poder mais. E eu acho que as pessoas vão ser tocadas por essa vida, né? Essas vidas que circularam em torno dele, pessoas, né? Os amigos dele, de Uni, Ernestina Guimarães, Gildo Lacerda, né? E eu acho que o filme vai circular bem, porque é um filme que tem os atores são muito bons. Rafael Conde acho que acertou em cheio assim no elenco. Foi o que faz o Zé incrível, né? A Ieda, que é a Yara de Novaes, assim, a mãe do Zé, né? Que eu conheci. Então, o livro foi uma surpresa para mim, porque foi meu primeiro livro, eu tinha 28 anos, e eu não tive, assim, tipo, curso de biografia, não sei o que, eu fiz uma biografia com o meu recorte, assim, e as pessoas ficaram muito tocadas com ele, assim, né? Muitas pessoas falaram quando me encontrava e tal. Quando eu botei uma postagem agora recente, as pessoas relatando que roubaram o livro dela, não sei, e foi uma tiragem pequena, né? Foi 2.500 exemplares. Então, Uhum. a história também dele, né? Uma pessoa muito, muito coerente, muito, né? Então, é uma Fantástico. felicidade, depois de tantos anos, vê-lo na tela, né? Claro, claro. Rafael, a gente tem visto aí nas últimas décadas, né, sobretudo aqui no Brasil e nos países vizinhos, o cinema cumpriu um papel muito relevante nessa busca por justiça, né, em relação aos desaparecidos políticos. A Argentina, por exemplo, é uma referência nesse contexto. Como é que você avalia aqui no Brasil esse papel do cinema também, de trazer à tona toda essa memória, a ideia da justiça, né, de mostrar o que foi a ditadura, sobretudo nesse contexto aí que a gente tem do bolsonarismo incensando, né, tentando trazer essa ódio à ditadura. Como é que você vê o papel do cinema nesse contexto? Eu diria que tem essa questão também da ficção, mas eu acho que principalmente, Afonso, o documentário, né? O documentário dos últimos anos, lançou vários filmes muito contundentes, né? Assim, em falar da questão, em trazer essas biografias, em mostrar essas pessoas. Eu, inclusive, falei com o Samarone, né? Para a gente dar conta disso, acho que nem um documentário, porque o documentário ele tem essa possibilidade de ser um pouco direto, né? Então está sendo retratado, inclusive isso que você lembrou, Afonso, né? A gente se choca um pouco quando recentemente as pessoas voltam a falar de ditadura, defendendo essas coisas, né? Então é sempre necessário que esse tema volte, e ele volta sempre, né? Porque está muito próximo da gente, né? Eu acho interessante, Afonso, pensar que estão surgindo novos filmes ligados ao tema, que vão surgir, né? O novo filme do Walter Salles é sobre o tema, o novo filme do Kleber Mendonça e do Recife é sobre o tema, né? Inclusive o Caio Horowitz, que faz o Zé, faz o filme do Walter Salles também. O Caio Horowitz também protagoniza um filme sobre a Batalha da Maria Augusta. Maria Antônia. Não, desculpa, da Maria Antônia. Eu lembrei da Maria Augusta, cineasta, né, que faz filmes excelentes sobre o período também. Então é isso, Afonso, eu acho que volta, e o cinema tem esse papel, né, eu acho que o cinema ele tem essa capacidade de chegar nas pessoas de uma forma mais direta e contundente, né, porque os trabalhos estão aí, tá aí o livro Samarone, não só o Zé, mas o Clamor, que eu gosto muito também. Fantástico. E está surgindo, né? Eu acho que, só para fechar, Afonso, você lembrou desses tempos difíceis que a gente passou agora, e que deu para a gente sentir um pouco, né? O que as pessoas passavam naquela época diante de uma simples ameaça de não poder falar, de não poder se expressar, de não poder, né? Então, eu acho que
é importante, né? E volta, e isso serviu para a gente voltar ao cinema, o Samarone, com a sua pesquisa, serviu para a gente voltar com mais força, né? Ô, Afonso, só para complementar... Sim, Samarone, por favor. Praticamente todas as pessoas que eu entrevistei, todas na pesquisa, eu acho que foram mais de 80 entrevistas, algumas... Essas pessoas nunca tinham contado sua história. Elas nunca tinham falado de prisão, de tortura, né? Então, quando eu começava a escutar as histórias, né? Assim, eu não... No caso da Grauninha, né, Samarone? Que é muito impressionante. Eu tive uma intuição que foi muito... Eu agradeço muito ter tido essa intuição, que eu não começava a conversa perguntando sobre o Zé. Eu perguntava sobre a história da pessoa, se tinha participação política na família e tal, como foi. E a pessoa contava a história da vida dela e chegava ao ponto que conhecia o Zé, né? Então, eu acabei colhendo muitas histórias de vida incríveis, né? Maravilhosas, assim, né? Aí, impressionante, somente a transição brasileira foi essa transição que as pessoas não contaram o que aconteceu, veio a anistia e as pessoas, né, e parece que terminou tudo, e houve esse vácuo, nunca houve um pedido de desculpa do governo brasileiro, nunca houve, as reparações demoraram décadas para acontecer, muitos anos para acontecer algum tipo de reparação, e aí criou-se realmente essa sensação de que foi um golpe, foi uma coisa que ficou no passado, né? Então, mas quando as pessoas me contavam depoimentos, geralmente, 90% dos casos, as pessoas se emocionavam, choravam, falavam dos amigos que foram mortos, dos parentes, né? Porque foi um período longo, um período, né? Foram 21 anos no poder, e então eu vi o primeiro depoimento, assim, né, foi a Marilúcia Moura, né, quando ela foi fazer um depoimento na Comissão da Verdade de Pernambuco. O depoimento dela foi uma das coisas mais lindas que eu já vi, ela falando que estava no Recife pela primeira vez depois do assassinato do Gildo, que é um desaparecido, e ela dizendo, em algum lugar dessa cidade o Gildo está enterrado e eu não sei qual é o lugar, né? Então, tem isso também, houve uma coisa política de transição muito, muito negociada, né? E ficou os militares argentinos foram julgados imediatamente depois do golpe, né? E isso foi muito didático, né? Foram presos, né? O Rafael Videla, que foi o primeiro presidente ditador, ele morreu na prisão, né? Morreu numa prisão, numa cela de uma prisão, velho, assim, né? Então, os militares, esse ano, não teve nenhum ato muito solene. Maravilha, gente. Muito obrigado aí por vocês estarem aqui com a gente contando essa história. Então, a partir do dia 29 de agosto, nos cinemas, o filme Zé, com direção de Rafael Conde, inspirado no livro homônimo do nosso querido Samarone Lima. Gente, obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Valeu. Voltamos ao estúdio com você, Lucas. Um abraço. Então fica a sugestão para conferir o filme Zé, que estreia hoje pelos cinemas pelo país. A gente entende essa biografia, tanto em livro como em filme, como uma proposta de construção do nosso conhecimento. A memória das vítimas do passado, principalmente no contexto da marginalização, é um elemento central nesse sentido. O caminho para a justiça social passa justamente pela relação entre memória e conhecimento. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos aproveitar para passar um recadinho que a gente não se cansa de falar todos os dias aqui no nosso programa. Sabia que dá para retransmitir de graça o Bem Viver aonde você estiver? Se você comanda uma rádio comunitária, uma rádio regional, fique sabendo que o nosso programa pode ser enviado cedinho da manhã para você nos ajudar nessa missão de disparar a voz do Bem Viver de norte a sul, leste a oeste do país. São mais de 400 emissoras que estão com a gente nessa. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você procura em como ser uma rádio parceira que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade.
jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E os Jogos Paralímpicos de Paris começaram oficialmente e o Brasil chegou com a maior delegação da história, isso numa edição fora do país. São 255 atletas com deficiência, acompanhados por 19 atletas guia, 3 calheiros, 2 goleiros e um timoneiro. Ao todo, então, são 280 atletas que compõem o time Brasil. E a nossa seleção, a nossa equipe, pode alcançar uma marca histórica nessa edição. É que a gente chega em Paris com 373 medalhas, é isso mesmo, conquistadas desde a primeira edição, que aconteceu em Roma no ano de 1960. Fazendo as contas aqui de cabeça, tira um, bota outro, a gente conclui que a gente pode chegar a 400 medalhas se a gente conquistar 27 pódios, que é super razoável. Afinal, na edição passada, foram 72 medalhas que o Brasil conquistou nas Paralimpíadas. Bom, ontem foi realizada a cerimônia de abertura e hoje começam oficialmente as disputas. Para ninguém ficar perdendo nada, ficar todo mundo ligado no que vai acontecer, a nossa repórter Thalita Pires explica um pouquinho de como vai ser a programação dos Jogos. Os Jogos Paralímpicos de Paris começaram nesta quarta-feira com a cerimônia de abertura e seguem até o dia 8 de setembro. Ao todo, são 22 modalidades esportivas, como natação, goalball, basquete em cadeira de rodas, atletismo, futebol de cegos, ciclismo, judô e vôlei sentado. As competições serão transmitidas pelo canal do Comitê Paralímpico Internacional, IPC na sigla em inglês, no YouTube. Na televisão fechada, as transmissões ficam por conta do canal por assinatura Sport TV 2. O streaming Globoplay também confirmou cobertura ao vivo. Neste ano, a delegação brasileira é composta por 255 atletas com deficiência, 19 atletas guia, 3 calheiros da bocha e 2 goleiros do futebol de cegos. Um timoneiro do remo completa a lista, totalizando 280 pessoas, o que representa a segunda maior do mundo. Do total, 117 competidoras pelo Brasil são mulheres, formando também a maior participação feminina na história do país. Na edição passada, em Tóquio, o Brasil conquistou 72 medalhas, 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, terminando em 7º lugar no quadro de medalhas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Thalita Pires. A gente destaca mais uma sobre os Jogos Paralímpicos, só que dessa vez para falar sobre atletas que disputam sob status de neutro. Esse é o caso da Rússia e da Bielorrússia. Essas duas nações têm atletas de suas nacionalidades que não podem ter medalhas somadas para o país. A gente vai entender melhor que história é essa com o nosso repórter Douglas Matos. A 17ª edição dos Jogos Paralímpicos de Verão Paris 2024 começou nesta quarta-feira, dia 28, e a Rússia terá 88 atletas do país participando da competição, 6 vezes mais do que o número de competidores russos que participaram dos Jogos Olímpicos, que terminaram 2 semanas atrás. No entanto, assim como nas Olimpíadas, os atletas russos terão de competir sob a bandeira neutra, pelo banimento que o país sofreu devido à guerra na Ucrânia. As medalhas dos atletas não serão levadas em consideração na classificação geral e eles também deverão competir com cores e hinos neutros impostos pelo Comitê Paralímpico Internacional. O banimento da participação oficial da Rússia se estende para a Belarus, país aliado direto de Moscou no conflito ucraniano. Apesar das restrições, um número significativamente maior de atletas foi liberado para os Jogos Paralímpicos. Nas Olimpíadas, apenas 15 estiveram em Paris. Para efeitos de comparação, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio de 2020, havia quase 3 vezes mais atletas paralímpicos russos, 241 no total. Na ocasião, a seleção russa conquistou o recorde de 118 medalhas para o país. Foram 36 de ouro, 33 de prata e 49 de bronze. E na classificação final de medalhas, os russos ficaram em 4º lugar,
confirmando a condição do país de uma das seleções paralímpicas mais fortes do mundo. Em Tóquio, os atletas paralímpicos russos participaram de 19 modalidades. Em Paris, estão em apenas 5: atletismo, tênis de mesa, natação, triatlo e taekwondo. Ao mesmo tempo, os atletas em condição de status neutro também não puderam participar da cerimônia de abertura, e o mesmo deve ocorrer com o encerramento dos Jogos Paralímpicos. Apenas como espectadores foi possível a presença desses jogadores e atletas. A delegação russa optou por não comparecer à cerimônia de abertura desta quarta-feira, dia 28. Repetindo as restrições que ocorreram em julho, a comissão organizadora dos Jogos Paralímpicos também recusou o credenciamento de jornalistas russos para cobrir a competição. De acordo com a agência TASS, 4 representantes do veículo tiveram o credenciamento negado, sem que fossem explicados os motivos para a decisão. O banimento da Rússia e de Belarus gerou questionamentos sobre a isonomia do COI, Comitê Olímpico Internacional. Proibições semelhantes aconteceram na história das Olimpíadas, como os casos da Alemanha após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e da África do Sul no período do Apartheid. No entanto, os Estados Unidos, por exemplo, nunca sofreram sanções do COI em casos de invasões e guerras em outros países ao longo da história. E no caso dos Jogos de Paris 2024, o COP, Comitê Olímpico Palestino, pediu ao COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, a imediata exclusão de Israel das Olimpíadas, isso pelo massacre em curso na faixa de Gaza, que já deixou mais de 39 mil palestinos mortos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Sergei Monin em São Petersburgo, na Rússia. Locução, Douglas Matos. O que chama mais atenção é essa seletividade das sanções. Vale demais refletir sobre os contextos políticos que envolvem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos também. Até porque uma celebração plena do espírito olímpico não combina com 2 pesos, 2 medidas. Gente, bora falar um pouquinho sobre o meio ambiente? Agora é sobre as suspeitas de queimadas ou incêndios criminosos no Brasil, isso nos últimos dias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu um prazo de 15 dias para que o governo federal reforce medidas de combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. A decisão foi tomada no âmbito de uma ação apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade, que trata de medidas para a preservação dos 2 biomas. Eles vêm enfrentando um ano de calor recorde, levando a números alarmantes de foco de incêndio. Além disso, há uma suspeita de que muitas dessas queimadas sejam de origem criminosa. A Polícia Federal já abriu pelo menos 29 inquéritos para investigar suspeitas nas regiões. Já no estado de São Paulo, a Polícia Federal abriu mais 2. Entre sexta-feira e sábado, o estado concentrou mais de 30% dos focos de calor no Brasil, com quase 2.200 registros. Essas questões foram analisadas pelo meteorologista e climatologista Carlos Nobre, uma referência absoluta no tema. Ele é coordenador científico do Instituto de Estudos Climáticos da Universidade Federal do Espírito Santo. Carlos Nobre foi entrevistado pela apresentadora do Central do Brasil, Luana Ibelli, nesse programa que é uma parceria do Brasil de Fato com a TVT. O cientista classificou o cenário como atípico. Esse recorde de queimadas na história do estado de São Paulo, na semana passada, quinta, sexta e até sábado, depois a frente fria e a chuva fez diminuir bastante, nunca ocorreu tanta queimada. Lógico, nós podemos ver que houve uma situação de seca, tinham vários dias ali, recorde de seca do estado de São Paulo em 44 anos, ondas de calor, 10 dias antes tinha havido uma onda de frio, mas depois ficou bastante quente, e também agosto é o mês que tem mais ventos no estado de São Paulo, no sudeste, no estado de São Paulo também. Então esses fatores, logicamente, eles fazem a vegetação, seja canaviais, pastagens, florestas, ficarem mais secas e mais inflamáveis. Então, quer dizer, ali tinha, mas não houve nenhuma descarga elétrica nesse período todo do recorde de queimadas. Então não houve nenhuma prova de que houve queimadas de origem natural. É lógico, quando está muito seco, quente, com ventos fortes, quando começa a pegar fogo muito, por exemplo, no canavial, e formam aqueles redemoinhos, às vezes há, sim, fagulhas
que são transportadas por aquele vento forte do redemoinho por dezenas de metros e começa um outro incêndio. Mas aquilo, nenhum incêndio surgiu de forma natural. Então, é muito difícil não concluir o que a polícia começa até a investigar, que, obviamente, todo o início do primeiro incêndio ali é humano, não há nenhum de descarga elétrica, de raios, e uma grande suspeita, que eu acho que é verdadeira, que a maioria desses incêndios foram criminosos, não foi o pecuarista que estava lá colocando fogo, que é comum do pecuarista brasileiro, para refazer a pastagem. Nesses dias, aparentemente, quase todos os incêndios foram criminosos. Carlos Nobre também foi perguntado sobre os rumores de uma participação do crime organizado na questão. Olha, isso aí, logicamente, são investigações que têm que ser feitas com muito rigor, com muita rapidez, com muito cuidado. Ainda não é possível, né? As polícias ainda não conseguiram identificar totalmente, mas, por exemplo, até ontem, numa matéria que saiu na imprensa, já algumas pessoas até presas ali no estado de São Paulo, elas aparentemente estavam defendendo o crime organizado dos combustíveis falsos, né? É o metano que esses crimes organizados vendem como se fosse o bioetanol da cana. Então, o que apareceu nessa matéria é que todo o setor do etanol da cana estava combatendo, junto com a polícia, essa organização criminosa que vendia esses combustíveis falsos e teriam sido parte dessas pessoas que foram colocar. E uma das pessoas presas lá atrás, no sábado, a polícia achou até conversas na rede social dessa pessoa dizendo que tinha sido contratado pelo PCC para botar fogo. Então eu não tenho dúvida que quando essa investigação terminar, ela vai concluir que praticamente todos esses incêndios tiveram origem criminosa. A atuação do governo federal também entrou na pauta da entrevista com Carlos Nobre. Olha, sem dúvida, o governo federal aumentou o número de brigadistas que foram para o Pantanal, para o Cerrado, para a Amazônia, mas ainda esse número é absolutamente modesto para combater essa emergência climática e emergência de seca, né? Tivemos um recorde de seca na história da Amazônia, tivemos uma seca muito severa no Pantanal, no Cerrado, ainda que lá também, por exemplo, junho, julho, só 3% dos incêndios lá no Pantanal tiveram origem em descargas elétricas. Então, lá também é muito provável que seja praticamente criminoso. Então, o que me parece que vai ter que ser feito aqui no Brasil, que praticamente não existe, porque os sistemas de monitoramento dos satélites, eles captam muito bem o fogo, eles captam o desmatamento, eles captam a degradação. Mas o fogo, o criminoso que vai lá colocar fogo, ele coloca o fogo em minutos. Então, o sistema satelitário não capta quem está colocando fogo. Então, os sistemas aí policiais, eles vão ter que começar a desenvolver outros sistemas. Por exemplo, uma das coisas que já foram sugeridas seriam drones, né? Começar a usar amplamente drones com câmeras que vão filmar, com drones que também detectam a fumaça, né? Isso tem já drones que possam detectar o fogo, a fumaça, e aí começar a transferir toda essa informação para as polícias para que elas possam agir imediatamente e também os criminosos saberem do risco deles serem presos. Então, essa é uma coisa que não existe no Brasil. Só estou dando essa sugestão porque, de novo, os satélites que monitoram muito bem tudo isso, eles não monitoram quem vai lá em minutos coloca fogo. Gente, essa entrevista completa, quem quiser conferir, você sabe como, é só procurar no YouTube do Brasil de Fato, que lá está disponibilizado todas as edições do Central do Brasil. Procura lá que você confere essa e outras conversas exclusivas disponíveis de graça.
Agora o assunto é a inauguração da Casa dos Movimentos Negros em Brasília. A iniciativa é de algumas organizações do setor e vai servir para articulação política na capital federal. A gente vai saber mais detalhes na reportagem. Lideranças negras de todo o país, ministros de governo e representantes de movimentos sociais participaram nesta semana da inauguração do Hub Peregum, a Casa de Movimentos Negros no Lago Sul, em Brasília. A iniciativa deve atuar em defesa da agenda antirracista junto aos três poderes. Durante a inauguração do espaço, o coordenador da Uniafro Brasil, Douglas Belchior, falou sobre a importância da casa como meio de manifestação e influência política na capital do país. Essa casa é uma demanda de meio século do movimento negro. Há meio século nós discutimos. Todos os grupos de interesse desse país têm escritório em Brasília. Todos os grupos têm lobby em Brasília. Todos os grupos influenciam o Congresso Nacional para suas demandas. E o povo negro, que é a maioria do povo brasileiro, não tem esse espaço. Hoje, a partir de hoje, ele tem. Douglas Belchior ressaltou ainda o fato de que uma das salas do espaço foi batizada em homenagem a Benedita da Silva e Paulo Paim, lideranças políticas que atuaram em nome do movimento negro durante a Constituinte. São aqueles que marcaram um tempo histórico fundamental como constituintes. São aqueles que nós temos como espelho, são aqueles que a gente quer perseguir, são aqueles sujeitos que a gente quer reproduzir no Congresso Nacional. São pessoas que inspiram a nossa luta. Nós somos de uma tradição em que a gente saúda os mais velhos o tempo todo. Os mais velhos são aqueles que dão o caminho, são aqueles que orientam. Benedita da Silva, que é deputada federal pelo PT, o Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, recebeu a homenagem com emoção. Ela foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de vereadora na capital fluminense e deputada federal na Assembleia Constituinte de 1988, senadora da República e governadora do estado do Rio de Janeiro. Eu participei desse sonho e hoje ele foi realizado. Nós tivemos um grande retrocesso, mas agora está nas mãos de vocês, porque os instrumentos estão aqui nessa casa para que possamos realizar não um sonho apenas da negritude. É uma questão da democracia. Não há democracia onde há exclusão da maioria do povo brasileiro, que somos nós, negros e negras desse país. O outro homenageado, Paulo Paim, senador e autor da lei que criou o Estatuto da Igualdade Racial em 2010, afirmou que, ainda que a criação de um espaço como esse tenha demorado, ele acredita que a casa será foco de debate de grandes temas da área pública e privada. Essa casa vai ser um debate permanente aqui das políticas públicas de combate a todo tipo de preconceito. Essa casa com certeza vai ser um espaço da cultura, do conhecimento, do saber, das grandes articulações, como dialogar mais de forma permanente os movimentos aqui em Brasília com o Executivo, com o Judiciário e com o próprio Legislativo. Quem ganha nesse momento é o Brasil, né? Com a potência desse local aqui, que é belíssimo, você viu, naturalmente nós vamos avançar muito mais. Também participaram da inauguração ministros do governo, senadores, deputados federais e distritais. A Casa de Movimentos Negros em Brasília é uma iniciativa do Instituto de Referência Negra Peregum, realizada em parceria com a Uniafro Brasil, a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação Quilombola, a agência Alma Preta e o Instituto Nós em Movimento. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também esteve presente na inauguração. Eu sou suspeita para falar, né? Porque desde a época do Instituto, quando a gente fez a Casa Marielle Franco, foi uma casa de acolhimento, de luta, de lugar que a gente podia se olhar e chorar, mas ao mesmo tempo também programar as lutas, né? Eu acho que isso é um pouco disso, assim, tipo Peregum, tem pessoas que eu militava há anos, pessoas que eu admiro, que a gente tem construído junto, então que seja um lugar de um exemplo para muitos outros, né? E toda a administração pública, que toda Brasília possa sentir a força desse espaço para nós, pessoas negras. O principal foco do Hub Peregum será em ações de advocacia, buscando articulação junto a entidades, organismos nacionais e internacionais, instâncias e agentes de representação no Poder Legislativo e Judiciário, e veículos e canais relevantes para a opinião pública. O
O objetivo é criar um estado de opinião pública antirracista e mudar políticas públicas em favor da população negra, como defende Beatriz Lourenço, diretora de incidência política do Instituto Peregun. A ideia dessa casa é garantir, que a nossa capacidade de formular política pública, de compreender como ela precisa ser, de propor um projeto de país, seja organizada, a partir da atuação desses movimentos no diálogo com o Congresso, com o Executivo, mas também no diálogo com a sociedade civil brasileira, porque é nisso que a gente acredita. Selma Dealdina, da CONAC, uma das organizações parceiras da casa, complementou as palavras de Beatriz. E a gente está bem feliz, esperamos que o movimento negro aceite, acolha, receba e participe também para que esse espaço seja cada vez mais preto, cada vez mais participativo, cada vez mais democrático e vamos aquilombar aqui o Lago Sul. O Instituto de Referência Negra Peregun é uma organização sem fins lucrativos, com natureza de direito privado e criado em 2019 por militantes da educação popular. A organização atua em 4 eixos principais: educação popular, proteção e cuidado, incidência política e litigância estratégica, além de clima e cidade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Bianca Feifel em Brasília, no Distrito Federal. Locução: Douglas Matos. E que essa incidência política dos movimentos negros no Brasil se fortaleça cada vez mais. São articulações nesse sentido que, dia a dia, fortalecem a luta contra o racismo estrutural, avançam na criação de políticas públicas voltadas para a inclusão racial. Enfim, são inúmeras formas de contribuição dos movimentos na questão cultural, educacional, legislativa, entre tantas outras. Você já ouviu falar em griots? O termo é uma referência a mestres e mestras que desempenham um papel central nas culturas tradicionais de países da África Ocidental. O entendimento do conceito de griots em outros países pode passar por alterações por conta de diferentes culturas, mas uma aproximação com o nosso conhecimento seria uma analogia de uma biblioteca humana. A comparação pode até fazer um sentido porque griots podem ser vistos como uma espécie de guardiãs ou guardiãs do saber. E ao contrário da nossa cultura focada na escrita, elas preservam esse saber por meio da palavra falada. É com a oralidade que se contam as histórias de todas as áreas do conhecimento, com música, poesia, conselhos e muito mais. E esse olhar sobre os griots também pode ser abrasileirado, ou seja, trazido aqui para o nosso país, para a nossa realidade, na perspectiva dos povos tradicionais, como quilombolas, indígenas, ribeirinhos, entre outros. Também vale destacar que aqui no Brasil, ou nos países africanos e pelo mundo, não falam apenas de mestres griots, mas também as mestras griots. A gente vai conhecer algumas delas na reportagem de Rafaela Ferreira, que quem conta pra gente é Geisa Marques. Detentoras de diversos saberes e ofícios tradicionais e comunitários que nos conectam às matrizes identitárias do Brasil. Assim são as mestras e griots, títulos de reconhecimento e valorização de mulheres que carregam em si uma tradição ancestral. O termo griot é um abrasileiramento do termo griote, que define um imenso do universo da tradição oral africana. No Distrito Federal, são as mulheres que brincam em folguedos populares, guarnecem seus terreiros, botam bonecos, cantam, dançam, tocam, costuram, bordam, plantam, curam com ervas, realizam partos, cuidam de suas comunidades e representam a pluralidade da identidade cultural do DF. É como explica Josefa Francisco Gomes Ataídes, ou melhor, Dona Josefa, que é agricultora, herveira, educadora popular em saúde e terapeuta. Ser mestra é um título que traz um peso, mas também traz uma consciência, é uma chamada à responsabilidade. Eu me considero uma eterna aprendiz, a vida é aquela que ensina todo dia, mas quando tem um grupo que te reconhece o saber que você carrega, é valorizar a sua ancestralidade, é valorizar as raízes. Então, ser mestra é ter o reconhecimento de que as nossas raízes têm valor. Para a mãe baiana, ser mestra é um conjunto de diversas atribuições. Ser mestra
é uma responsabilidade muito além do que a gente pensa ou imagina. Ser mestra é ter responsabilidade, ser mestra é ter empatia, ser mestra é ser gente, é ser povo. Ser mestra é ter um colo, ser mestra é ter um ombro, ser mestra é fazer acolhimento das pessoas, ser mestra é deixar a sua vida praticamente para trás. Ser mestra é não pensar em você, mas sim pensar em quem está ao seu redor. Então é isso. É pesado ser mestra? Não, mas requer uma busca, requer uma disposição, requer amor, requer todas essas coisas que a gente às vezes tem que deixar para trás, né, para poder seguir, porque ser mestra é carregar um legado, ser mestra é trazer isso que os seus ancestrais te trouxe, te deu na sua mão, falou para você, toma aqui, ó, agora vai, segue. Então isso é ser mestra. Eu que nunca viajei, não posso me conformar. Carregando um mar de conhecimentos, as mestras e griots são guardiãs e transmissoras do saber por meio, sobretudo, da oralidade. A mestra Janja Araújo, historiadora e mestra de capoeira, explica mais sobre a capacidade de ensinar pela oralidade. Para nós, a oralidade, na realidade, é uma arquitetura através do qual nós refletimos esses saberes, atualizando, dando e reconhecendo o dinamismo desses saberes, né? Quando a gente fala de saberes ancestrais, a gente está falando, na realidade, de uma prospecção de futuro. Em meio a tanto conhecimento passado de mãe para filha por meio da oralidade, está Maria Sena e Tamar. Aos 58 anos, Tamar conta que ainda não se considera mestra, apesar de já ter o título, e afirma ainda aprender muito com sua mãe. É importante isso, né? Você querer também aprender, né? Isso que vai fazendo da pessoa um mestre, uma mestra, né? E assim como sempre via minha mãe costurando, bordando, achava aquilo importante, né? A gente não tinha a dimensão de onde o nosso trabalho ia chegar, que teria também esse status, né? Até ela, que ela assim, sempre foi mais tímida, mas porque também nas brincadeiras populares, sempre assim, os homens que sempre se sobressaíram, né? Mas a gente está vendo ao longo da história, né? E as mulheres também têm uma força muito grande, muito poderosa nessa ancestralidade. Ser mestra e griot também vai ao encontro da espiritualidade. Mãe Cícera, mãe de santo nas linhas da Umbanda e da Jurema Sagrada, conta que esse encontro é como um renascimento de uma pessoa. Nós somos pessoas guardiãs do acolhimento da outra pessoa, dos segredos da vida de outras pessoas. Às vezes elas não têm coragem de falar para a mãe biológica. E quando esse orixá nasce na minha mão, é o renascimento daquela pessoa. Então essa pessoa se torna meu filho ou minha filha pelo renascimento espiritual. As anciãs estiveram presentes no 3º encontro de mestras e griots da Casa Moringa, realizado no Santuário Agroecológico do Sítio Gerânio, em Taguatinga, no Distrito Federal, como conta Caiane, jornalista e assessora de imprensa da Casa Moringa. A gente traz as mulheres que sempre estiveram dentro das tradições orais, das culturas populares, traz o protagonismo para elas na nossa grande roda, para que elas tragam os seus saberes, seus conhecimentos, entendendo que esses saberes de tradição oral são conhecimentos antigos, repassados de mulher para mulher, pela tradição oral mesmo, né? De geração em geração. Não posso nem pensar em saudade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafaela Ferreira em Brasília, locução Geisa Marques.
E para encerrar o programa de hoje, a gente tem um convite para fazer, especialmente para professores, educadores e entusiastas da área. É a oficina Griots e Imbueá, Nossas Vozes, Nossas Histórias. Ela vai acontecer de forma gratuita em Embu das Artes, aqui cidade vizinha da capital São Paulo, e é uma realização do Grupo Baquetá. A iniciativa foi criada em 2009 na cidade de Curitiba, com o objetivo de pesquisar e desenvolver projetos com focos nos saberes africanos, afro-brasileiros e dos povos indígenas do Brasil. Uma das artistas e fundadora do projeto, Camila dos Santos, conversou com a gente e explicou um pouquinho mais sobre o projeto. Então somos um grupo afro-indígena referenciado, né? Hoje o grupo ele é composto por pessoas negras, indígenas, tanto na parte técnica quanto artistas. E todas as nossas produções, espetáculos e oficinas são com base nos saberes africanos, afro-brasileiro e dos povos originários do Brasil. Importante falar também que hoje de manhã rolou já uma apresentação de teatro voltado para as crianças, que se chama Karingana Uá Karingana, Histórias de Áfricas. Carlos Maroc, também do projeto, explicou um pouquinho sobre esse espetáculo que também está circulando por aí pelo Brasil. O espetáculo Karingana Uá Karingana, Histórias de África. Um espetáculo muito divertido para a criançada, com muita música, dança e que mostra a relação entre a nossa construção cultural brasileira com a base e a ancestralidade africana. Gente, tudo isso faz parte do projeto Embalando a Arte, que foi aprovado via Lei Rouanet. A Camila reforçou então que a oficina é aberta para todo mundo e convidou quem puder comparecer a partir das 2h da tarde no Centro Cultural Parque Pirajussara, lá em Embu das Artes. Também estaremos com uma oficina, que é a oficina Griots e Imbueá, Nossas Vozes, Nossas Histórias. É uma oficina com reflexões, brincadeiras, jogos, literatura, pensando em práticas antirracistas, pensando em relações étnico-raciais e pensando em formas da gente usar no nosso dia a dia, tanto em contextos escolares quanto em casa, né, na vida mesmo. Formas de brincar, como se brinca em África e aqui no Brasil, né, os povos afro-brasileiros, indígenas como brincam. Então venham, fica o convite. A oficina vai acontecer no dia 29 de agosto, das 14 às 18 horas. Em Embu das Artes, São Paulo, terra de Solano Trindade. Bom, já que a Camila citou o grande poeta Solano Trindade, que é do Recife, mas construiu muito do trabalho dele em Embu das Artes, a gente aproveita para encerrar a edição do Bem Viver de hoje ouvindo Tem Gente com Fome, um poema de Solano Trindade que foi musicalizado por Secos e Molhados na voz de Ney Matogrosso. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo parece dizer. Tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer. Tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Só nas estações, quando vai parando, começa a dizer: tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta, sexta-feira, para todo mundo sextar na maior paz. Lembrando que nosso programa chega a partir das 11h da manhã para todo mundo nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA, Rádio Brasil Atual, transmitiu o programa aqui em São Paulo pela 98,9 FM. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país. E a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast.
A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Monize Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.